Ela me disse que tinha apenas 1 ano de vida. Eu larguei meu emprego, gastei todas as minhas economias e dediquei cada segundo para realizar seus últimos desejos. Eu a amava mais que tudo. Até o dia em que descobri que a doença dela era uma mentira, uma atuação cruel para um papel de cinema. Então, eu decidi entrar no jogo. Em vez de confrontá-la, eu planejei uma cura milagrosa, uma viagem que ela nunca esqueceria e uma vingança que a faria sentir na pele o que é realmente perder tudo. Meu nome é Daniel, e por 365 dias, eu vivi um pesadelo disfarçado de história de amor. Eu e Beatriz estávamos juntos há 3 anos. Ela era uma atriz aspirante, cheia de vida e paixão. Eu era um designer gráfico com uma carreira promissora. Eu a amava. Há exatamente 1 ano, ela chegou em casa do hospital, pálida e com os olhos vermelhos. Ela me entregou um laudo médico e desabou em meus braços. O diagnóstico era uma cardiomiopatia rara e terminal. Os médicos, segundo ela, lhe deram 1 ano, talvez 2 com sorte. Meu mundo desmoronou. A ideia de perdê-la era insuportável. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão: se o tempo dela era limitado, eu o tornaria o mais incrível possível. Pedi demissão do meu emprego em uma grande agência para pegar trabalhos freelance de casa, para que eu pudesse passar cada momento com ela. Juntos, fizemos uma lista de últimos desejos. E eu me dediquei a realizá-la com uma devoção cega. Gastamos minhas economias para ver a aurora boreal na Noruega. Fiz um empréstimo para que ela pudesse nadar com golfinhos no Caribe. Vendi meu carro para alugarmos uma casa de campo durante o outono, para que ela pudesse ver as folhas mudarem de cor. Eu cozinhava para ela, cuidava dela nos seus dias ruins, quando a fraqueza a impedia de sair da cama. Eu me tornei seu cuidador, seu confidente, seu porto seguro. Amigos e familiares me chamavam de santo, mas para mim, não era sacrifício. Era amor. Eu estava exausto, financeiramente quebrado, mas acreditava estar fazendo a coisa certa. Eu estava dando a ela uma despedida perfeita. A verdade foi descoberta por um acidente estúpido. Beatriz tinha um laptop antigo que vivia travando. Numa tarde, enquanto ela estava em um de seus cochilos terapêuticos, o laptop travou enquanto eu tentava ajudá-la a organizar uns arquivos. Tive que forçar uma reinicialização. Quando o sistema voltou, em vez da tela normal, abriu uma pasta de arquivos recentes que ela havia acessado. O nome de uma das pastas me chamou a atenção: pesquisa de personagem, Clara. Curioso, cliquei. O que encontrei fez meu sangue gelar. A pasta continha dezenas de artigos médicos sobre cardiomiopatia, vídeos de entrevistas com pacientes terminais e, o pior de tudo, um diário. Não era o diário pessoal dela. Era um diário de atuação. Abri o arquivo. A primeira entrada dizia: dia 1 da imersão como um Clara. Preciso entender a psicologia da fragilidade. Daniel será meu parceiro de cena involuntário. Sua reação genuína ao diagnóstico foi um bom começo. Ele é crível. Eu rolei as páginas digitais, a náusea subindo pela minha garganta. Ela descrevia tudo. Como ela pesquisou os sintomas e os fingiu. Como ela usou minhas reações para aprimorar sua performance. A viagem para a Noruega não era um último desejo, era um laboratório de campo para sentir a melancolia. Meus sacrifícios não eram atos de amor, eram elementos que adicionavam veracidade à narrativa. A doença não era real. Era uma audição. Uma preparação para um papel em um filme independente que ela estava tentando conseguir. Um papel de uma garota com uma doença terminal. Eu estava vivendo uma mentira. Meu luto, meu medo, meu amor, tudo era apenas um ensaio para ela. Eu fechei o laptop, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia controlar. O sentimento que tomou conta de mim não foi tristeza. Foi uma fúria tão pura e gelada que parecia queimar tudo por dentro. A mulher deitada no nosso quarto não era minha amada Beatriz moribunda.
Era uma sociopata, uma parasita que havia se alimentado da minha compaixão e drenado minha vida para um capricho egoísta. Meu primeiro instinto foi acordá-la, confrontá-la, gritar até que as paredes tremessem. Mas então, uma ideia mais sombria, mais insidiosa, começou a se formar na minha mente. Ela queria atuar. Ela queria imersão total em um papel? Tudo bem. Eu me tornaria o diretor da sua cena final. Eu não a confrontei. Naquela noite, quando ela acordou, eu a abracei e disse que a amava. Continuei o jogo. Mas, por dentro, eu já era outra pessoa. Comecei meu próprio plano, minha própria atuação. 2 semanas depois, cheguei em casa com uma expressão de euforia contida. Beatriz, meu amor, você não vai acreditar, eu disse, mostrando a ela e-mails falsos que eu mesmo havia criado. Eu entrei em contato com uma clínica experimental na Suíça. Eles estão trabalhando em um tratamento revolucionário, uma terapia genética. É arriscado, mas eles viram seu caso e acham que você é a candidata perfeita. Eles acham que podem te curar. O rosto dela se contorceu em uma mistura de emoções. Eu pude ver o pânico em seus olhos. A cura não fazia parte do roteiro dela. Mas ela estava presa em sua própria mentira. Como ela poderia recusar uma chance de viver? Mas, Daniel, e o dinheiro? Ela gaguejou. Não se preocupe, eu disse. Eu darei um jeito. Venderemos tudo o que for preciso. O apartamento, os móveis, nada disso importa. Só a sua vida importa. Ela foi forçada a concordar, tentando parecer emocionada e grata. Nas semanas seguintes, eu me movi com uma eficiência assustadora. Vendi nosso apartamento, que estava principalmente no meu nome, e todos os nossos pertences de valor. Coloquei todo o dinheiro em uma conta offshore, inacessível para ela. Ela acreditava que estávamos juntando fundos para sua salvação. Eu estava, na verdade, liquidando nossa vida juntos e garantindo que ela saísse dela sem nada. Eu criei um site falso para a Clínica Helvetica de Regeneração, com depoimentos de pacientes e fotos de médicos que peguei de bancos de imagens. Criei um personagem, o Dr. Lars, com quem eu trocava e-mails e que ela ouvia em chamadas de viva voz, era um amigo meu com um bom software de distorção de voz. O plano era perfeito em sua crueldade. O tratamento exigia uma fase de aclimatação e isolamento pré-procedimento em um local tranquilo, sem acesso à internet ou celular, para minimizar o estresse no sistema imunológico. Ela, a atriz, engoliu tudo. Para ela, soava como um drama médico de alta classe. Finalmente, o dia da viagem chegou. Eu aluguei um carro e dirigi por horas, cada vez mais para o interior, para as montanhas. A clínica é bem reclusa, para garantir a privacidade dos pacientes, eu expliquei. Ela olhava pela janela, um pouco nervosa, mas ainda no personagem da paciente esperançosa. Chegamos a um chalé isolado, no meio do nada. Era rústico, cercado por uma floresta densa. É aqui, eu anunciei. O anexo de isolamento da clínica. A confusão no rosto de Beatriz era genuína pela primeira vez em um ano. Aqui. Mas, onde estão os médicos, as enfermeiras? Eles chegam amanhã para iniciar os exames preliminares, meu amor, eu menti suavemente. Hoje é apenas para você se instalar e relaxar. Ordens do Dr. Lars. Peguei o celular dela. E ele foi bem claro, sem estresse externo. Isso significa sem telefone, sem internet. Desintoxicação total. Antes que ela pudesse protestar, eu desliguei o aparelho e o guardei no bolso. Naquela noite, fiz o jantar para ela. Sentamos em silêncio, a única luz vindo de uma lareira. Ela estava visivelmente desconfortável, a falta de controle a deixando nervosa. A atriz estava perdendo o controle do seu palco. Ela tentou manter a performance, falando sobre como estava ansiosa e com um pouco de medo do tratamento.
Eu apenas concordava, meu coração batendo com uma calma gélida. A noite foi a mais longa da minha vida. Eu mal dormi, repassando o que estava prestes a fazer. Não havia volta. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei uma mochila com algumas garrafas de água, barras de cereal, um mapa e uma pequena quantia em dinheiro. Enquanto ela ainda dormia, coloquei a mochila perto da porta. Então, fui até o quarto e a acordei. Beatriz, eu disse, minha voz desprovida de qualquer calor. A aula de atuação acabou. Ela me olhou, sonolenta, sem entender. Eu joguei a pasta com as impressões do diário dela na cama. Pesquisa de personagem, Clara, eu li em voz alta. O sono desapareceu dos olhos dela, substituído por um terror puro e absoluto. Ela olhou para o diário, depois para mim, e seu rosto desmoronou. Ela sabia. Daniel, e eu posso explicar, ela começou a gaguejar. Não, não pode, eu a interrompi. Mas eu posso. Por um ano, você me usou. Você transformou meu amor em um laboratório para sua ambição. Você me fez viver um luto por alguém que nunca esteve doente. Você me quebrou, Beatriz. E por quê? Por um papel. Por um filme que você provavelmente nem conseguiu. Ela começou a chorar, as lágrimas de crocodilo que eu conhecia tão bem. Mas desta vez, elas não tiveram efeito. Eu ia te contar. Eu juro, ela soluçou. Depois da audição, eu ia terminar a farsa. Eu não acredito em mais nenhuma palavra que sai da sua boca, eu disse. Você queria uma imersão total no papel, não é? Queria sentir como é ser uma pessoa doente, frágil, sem controle sobre a própria vida. Bem, parabéns. Eu decidi te dar a experiência completa. Eu me levantei e caminhei até a porta. A clínica não existe. Dr. Lars não existe. E o dinheiro, o nosso dinheiro, também não existe mais para você. Ele está seguro, comigo. A expressão dela passou do medo para a fúria. Você não pode fazer isso. Você não pode me deixar aqui. Posso e vou, respondi. Você queria sentir o que é estar isolada? Aproveite a floresta. Queria saber o que é não ter controle? Sua vida, neste momento, depende da sua capacidade de andar e encontrar ajuda. Você queria uma performance de vida ou morte? Aqui está ela. Esta é a sua audição final. Eu apontei para a mochila no canto. Ali tem água, comida para um dia e dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus de volta para a cidade. É mais do que você me deixou. O mapa mostra a trilha até a estrada mais próxima. São cerca de 15 quilômetros de caminhada. O rosto de Beatriz estava contorcido em uma máscara de ódio e descrença. Você é um monstro, ela gritou. Não, Beatriz, eu disse, abrindo a porta do chalé. Eu sou o seu diretor. E esta é a cena final. Eu estou apenas te dando a motivação que você tanto procurava. Considere isso um presente de despedida. Eu saí e tranquei a porta por fora. Eu podia ouvi-la gritando, batendo na porta, mas eu não olhei para trás. Entrei no carro e dirigi para longe, o som dos seus gritos sendo engolido pela imensidão da floresta. Eu a deixei lá, não em perigo mortal, mas completamente despojada de tudo, seu conforto, seu controle, suas mentiras, principalmente, do seu público. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa. Eu não me sentia feliz. Não me sentia triunfante. Eu me sentia vazio. A vingança não me trouxe a alegria que eu esperava, apenas um sentimento de finalização, de um capítulo terrivelmente doloroso sendo fechado à força. Nos dias seguintes, eu executei o resto do plano. Cancelei meu número de telefone, fechei nossas contas conjuntas e me mudei para um novo apartamento em outra parte da cidade. Eu me tornei um fantasma.
Não sei como ou quando Beatriz conseguiu voltar para a cidade. Não me importava. Eu sabia que ela não tinha mais poder sobre mim. Sem meu dinheiro, sem meu apoio, ela era apenas mais uma atriz lutando para sobreviver, mas agora com uma história real e amarga para contar. Às vezes, me pergunto se fui longe demais. Se a minha vingança foi tão cruel quanto a manipulação dela. E a resposta, honestamente, não é clara. O que ela fez foi uma violação profunda da confiança e do amor, uma exploração psicológica que me deixou em frangalhos. O que eu fiz foi uma resposta calculada, uma lição prática e brutal sobre consequências. Eu recomecei minha vida. Voltei para o design, mas desta vez, trabalhando para mim mesmo. Abri meu próprio estúdio. O trauma daquele ano me marcou, me tornou mais cauteloso, mais cínico. Mas também me ensinou sobre meus próprios limites e minha capacidade de sobreviver. A vingança não me curou. O que me cura, dia após dia, é o trabalho, a criação de algo novo e a redescoberta da minha própria vida, uma vida que não é mais um roteiro escrito por outra pessoa. Ela queria uma atuação memorável, e eu dei a ela. Eu me tornei o vilão da história dela, tenho certeza. Mas na minha história, eu fui o herói que finalmente aprendeu a se salvar.